essa história de ir para Portugal nunca foi um sonho meu, tão pouco do meu esposo. Na época, que era 2020, a nossa filha ainda era muito pequena. Ela tinha 1 ano e 2 meses por aí. Decidi que fazendo 1 ano e 5 meses eu ia buscar retomar minha carreira jurídica, os estudos, porque eu paralisei e modifiquei tudo quando eu descobri que estava grávida dela. Eu saí do escritório, onde eu estava há 11 anos trabalhando, decidi que não ia mais ser assistente de ninguém, queria tomar outro rumo da minha vida e comecei a orar. Coloquei isso em oração e as coisas começaram a fluir. Então chegou um ponto, depois que a minha filha nasceu, que eu gostaria realmente de ter retomado as minhas atividades jurídicas, estudos, e eu percebi que eu não podia fazer muita coisa, porque Maria Flor, ela ainda era amamentada, então eu não podia sair e ficar muito tempo longe dela. E eu me via que eu era muito mais mãe do que a advogada. A advogada simplesmente tinha se apagado. E eu sempre fui uma profissional que ama o que faz e sempre batalhei, sempre fui muito ativa de ir para tribunais, de despachar com o juiz, de viajar. Tudo isso mudou quando eu me tornei mãe. Numa noite eu orando, eu conversei com Jesus, desabafei e coloquei todos os desejos do meu coração. E nesse dia eu lembro que eu adormeci chorando, E eu lembro muito bem que no sonho tinha uma voz, e era uma voz que, como se fosse um afago, que dizia que era para eu não me preocupar. Ele tinha para mim, era muito maior do que eu desejava, e que eu iria viver em 2 anos o que não vivi em 10. E na imagem do sonho aparecia uma outra localização de cidade, não era bem cidade brasileira, era como se fosse um exterior. As coisas começaram a mudar de rota. Eu continuei orando, continuei perguntando a Deus se era realmente aquilo, e os projetos do Kleber eram totalmente diferentes dos meus. Sendo que veio a pandemia. E aí, nesse mesmo dia, tudo foi fechado. E isso também me causou um impacto muito grande, porque eu pensei, puxa, abril, era um mês, assim, véspera de eu retomar, Porque em maio, Maria Flor completaria 1 ano e 5 meses. Puxa, era a época de retomar as minhas atividades, os meus estudos, a advocacia, e agora, As coisas paralisaram, tudo modificou de uma hora para outra, eu abri a janela, não existiam mais os carros na rua, e as coisas começaram a ficar muito loucas, Porque tudo mudou de uma hora para outra e foi no estalar de dedos. Kleber ficou desempregado, foi demitido em razão da pandemia. Depois disso veio, acho que foi no mesmo dia, a notícia de que o pai dele tinha falecido. Foi um ataque cardíaco e, enfim, foi fulminante. Não teve tempo de nada, E a gente ficou assim bastante triste. E passados os dias, chegamos no mês de maio e eu falei, poxa, eu tô ficando com crise de ansiedade, porque as coisas não estão caminhando como eu achei que iriam caminhar. Não vou retomar as atividades porque agora as portas fecharam geral, Então vou fazer o seguinte, eu vou começar a estudar, pela internet, fazer tudo que é curso, vou começar a engajar na ordem dos advogados, que é a minha categoria profissional, eu sou advogada, e eu comecei a assistir live, comecei a fazer um monte de cursos, e chegamos um certo dia que a mãe dele adoeceu, ela contraiu o Covid, e infelizmente depois de 1 semana de muita agonia, a gente teve a triste notícia que ela faleceu. Isso foi depois do Dia das Mães, e foi um outro choque, Esse foi um choque maior porque ela era muito presente, ela nos dava assistência, e aí eu falei, pronto, agora as coisas desandaram mais ainda, O que eu vou fazer? Com o falecimento da mãe, a gente teve mais uma pessoa para vir para casa morar conosco, que foi o sobrinho do meu esposo, o Kaique, que tinha na época 16 anos. Eu tive que abrir as portas de casa e modificar tudo. Agora eu tinha ganhado um filho de 16 anos e eu não estava esperando por isso, porque eu já estava tentando ali contornar a situação com um bebê de 1 ano e 5 meses. Manter a cabeça no lugar, equilibrada, vou continuar orando
e vou continuar fazendo os cursos pela internet, porque isso vai me alimentar e vai me acalmar. Vou continuar fazendo meus trabalhos, modificado, agora a versão home office total. Eu estava ali cozinhando, não estava com pretensão nenhuma de assistir nada de live, mas toda vez que subia ali o OAB RJ online, ao vivo, né, eu entrava lá e clicava para assistir as palestras. E nesse dia, era 11 horas da manhã, pipocou lá, subiu o balãozinho. Nessa live com o professor Alexandre Martins, que ele estava lá explicando como era a questão de Portugal, dos brasileiros, eu fiquei assim, mas mestrado em Portugal, brasileiro, advogando, a gente me conta essa história melhor, né? E me atenei mais ainda para ficar ali atenta ao que ele estava falando na live. E aí ele começou falando lá sobre a questão do Tratado de Reciprocidade, né, onde os advogados brasileiros tinham possibilidade de se inscrever lá na Ordem dos Advogados de Portugal, sem necessidade de fazer uma prova em razão desse tratado, que em parte eu já sabia do Tratado de Reciprocidade, mas eu não tinha nunca me atinado à questão da inscrição, porque nunca passou pela minha cabeça de sair do Brasil para ir para lá, né? E aí começou a surgir essa questão de Portugal. Aí eu fiz o contato depois disso com o Alexandre, conversei com o professor, fiz uma mentoria com ele fez um projeto para mim, e ainda assim eu falei assim, bom, será que é isso que eu tenho que fazer? Vou continuar orando. E comecei a orar, né? Era um sonho que nunca foi meu. E aí surgiu a questão de Portugal. A partir desse momento, em oração, eu tive várias confirmações que era realmente aquele o caminho. Mas eu precisava colocar o pé no chão e realmente verificar se eu não estava inventando as coisas da cabeça, ou se era realmente uma imaginação, enfim. Não estava confundindo, né, o que era realmente a voz de Deus com o que eu queria para mim. Eu sempre oro muito. Para tudo que eu faço, eu aprendi a pedir a Deus uma direção, sabedoria, e assim foi conduzindo a história de Portugal, né? E, portanto, eu disse no início do vídeo que seria um testemunho, porque realmente esse é um testemunho. E você viu, assim, no início, o que eu queria não tinha nada a ver com a questão de mudar de país, mudar de qualquer cidade, assim, para mais longe, né? Enfim, então a rota foi mudada, todos os planos que Deus tem para nós em Portugal, Ele soprou, conduziu. O vídeo vai contar mais para vocês como foi a programação, como as coisas aconteceram, como foi a inscrição na Ordem dos Advogados e também como eu consegui a nomeação, né, eu me candidatei como defensora pública, que lá chama-se advogada oficiosa, e eu consegui. Então, no próximo vídeo eu conto mais para vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus!